Graça e paz, meus irmãos. Você tem inimigos? Com quem você conversa sobre os seus inimigos? Você já orou pelos seus inimigos? Você sabe orar pelos inimigos? O Salmo número 83 é um exemplo de oração dada por Deus. O Espírito Santo inspirou Asaf, ou os filhos de Asaf, a registrarem essa oração, que assim diz: Cântico, Salmo de Asaf. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os Hagarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia como os habitantes de Tiro, também a Assíria se alia com eles e se constituem braço forte aos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornaram-se adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas, impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento, como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes. Assim, persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbe-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, ilumine o nosso entendimento e ensina-nos, Deus, como ensinastes a Asaf, aos seus filhos, ao teu povo, a lidar com a realidade e com as ações dos teus inimigos, ó Pai. E dá ao nosso coração o mesmo sentimento que Asaf expôs aqui nesse salmo, de modo que as nossas motivações, as nossas súplicas, a nossa postura diante de Ti, por causa dos inimigos, seja aquela que te agrada e aquela que promove a glória do Teu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Assunto muito difícil. Assunto mal entendido ao longo da história da igreja. Como lidar com os inimigos do povo de Deus. Muitas vezes a igreja errou o povo de Deus, ou porções do povo de Deus, entendeu erroneamente essa matéria de como tratar com os inimigos do povo de Deus e pessoalmente quis resolver a questão, ou se não foi para as vias de fato, derramando sangue em nome de Deus erroneamente, por vezes, ao invés de se dirigir a quem realmente pode tratar da causa dos inimigos do povo de Deus, se dirige para outras pessoas, para pessoas que não podem intervir. Isso promove maledicência, promove falatórios, promove fofocas, promove coisas que potencializam a ação dos inimigos do povo de Deus.
Vamos rapidamente olhar para esse salmo e no versículo 1 já aprender a quem as orações em relação aos inimigos do povo de Deus devem ser dirigidas. O primeiro versículo desse salmo repete 2 vezes: ó Deus! Tratar dos inimigos do povo de Deus é um assunto para ser tratado diretamente com Deus. Não é um assunto que deva ser tratado com alguém humano, afinal de contas, é uma causa muito complexa. E por isso o salmista ou os filhos de Asaf, se dirigem a Deus. E se dirigem a Deus de uma forma muito contundente, de uma forma realmente ousada, dizendo: ó Deus, não te cales, ó Deus, não te emudeças, ó Deus, não fiques inativo. Veja, uma conversa séria e direta com Deus, mas é com Deus que esse assunto deve ser tratado, não é com outras pessoas, não é se existem inimigos do povo de Deus. Se você é parte do povo de Deus e tem lidado com algum inimigo, esse assunto deve ser levado diretamente ao trono de Deus, ao trono de graças. É com ele que você deve tratar desse assunto. Teu pai, a tua mãe, teus filhos, teus irmãos, nada tem como fazer, nada podem fazer em relação aos inimigos de Deus, aos inimigos do povo de Deus. E o salmista reclama que não estava ouvindo a voz de Deus, não estava vendo a ação de Deus. E quando formos tratar desse assunto é importante uma reflexão. Afinal de contas, o Salmo 115, versículo 4 a 7, diz que o Deus de Israel não é como os ídolos deles. Salmo 115, versículo 4 a 7 diz que prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos deles. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Ou seja, os ídolos das nações são imóveis, são mudos, são surdos. Deus não. Deus não é assim. Deus é um Deus vivo. E se por vezes não estamos ouvindo a palavra de Deus em relação aos inimigos do povo de Deus, se não estamos vendo a ação de Deus, será que não é por causa dos nossos pecados? Pois Isaías 59, 1 e 2 diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então veja, quando for ter essa conversa com Deus, antes de mais nada, verifique se os inimigos não têm conseguido um raio de ação, uma possibilidade de ação por causa dos teus pecados. Toda conversa diante do santo Deus deve imediatamente nos levar à reflexão sobre a nossa pecaminosidade e antes de ter uma conversa ousada, reclamando que Deus esteja calado, que Deus esteja inativo, que Deus esteja imóvel, precisamos verificar. Afinal de contas, o povo de Deus tem 3 inimigos. O povo de Deus tem Satanás e os seus demônios como inimigos do povo de Deus nas regiões espirituais. O povo de Deus tem o mundo, aqueles que são governados pelo engano, pela mentira de Satanás e se opõem ao povo de Deus. Mas o povo de Deus tem dentro de cada um dos seus componentes a contaminação do pecado, a carne, que muitas vezes é o inimigo mais poderoso e mais afrontoso. Então, a oração contra os inimigos do povo de Deus deve ser dirigida a Deus, mas com muita propriedade. Não devemos reclamar com qualquer outra pessoa sobre a ação dos inimigos de Deus. Devemos ir direto a Deus. Isso com uma reflexão adequada. Se a voz de Deus, a ação de Deus não está longe de nós por causa dos nossos pecados.
Por isso, adiante, o texto vai mostrar a denúncia que deve ser levada a Deus. Quando for até Deus, a denúncia deve ser colocada de uma forma bem objetiva. E isso é feito nos versículos 2, 3, 4 e 5 desse salmo. De 2 a 5, nós vemos o salmista Asaf, os filhos de Asaf, dizendo, olha, esses inimigos, eles murmuram, eles rosnam. Ou seja, eles já estão aí fazendo barulho. Eles já estão aí gritando, já estão aí se apresentando, ameaçando, como cães que rugem, que querem realmente já latir. Esses inimigos, eles já levantaram a cabeça, eles já estão altivos, eles já estão prontos para se opor. Eles tramam astutamente, veja, uma ação coordenada, uma ação bem pensada, uma ação concorde. Eles conspiram, ou seja, eles se reúnem, eles tratam de estratégias, eles pensam realmente como fazer, e eles têm um alvo claro. Eles dizem, risquemo-los de entre as nações. Eles têm um alvo, é eliminar o povo de Deus. Eles querem que não haja mais memória sobre o nome de Israel. Eles querem que Israel não seja mais lembrado. E é interessante que o nome de Israel tem um significado. Israel é o que reina com Deus, é o príncipe com Deus. Jacó era o enganador, o usurpador, que foi transformado naquele que teve a sua vida conduzida por Deus, o que reina com Deus, o príncipe com Deus. Então veja, eliminar o nome de Israel significava eliminar o nome de um povo de Deus, um povo do reino de Deus, um povo governado por Deus. Não era meramente uma questão geográfica, militar, mas era uma questão espiritual que implicava no relacionamento de Deus com aquele povo. E diz que eles tramam concordemente, ou seja, o negócio deles é de coração, é com coração. Eles têm um desejo de eliminar o povo de Deus da terra. E eles cortaram aliança, diz o versículo 5, né? Eles firmaram aliança, uma outra tradução. Cortar aliança significa, olha, fizeram um pacto, dizendo, olha, tudo que é meu é seu. Essa ideia de cortar aliança é muito clara no livro do Gênesis, capítulo 15, 12 a 20, quando Deus faz aliança com Abraão e manda que Abraão corte metades de animais, faça um corredor com as metades dos animais, e ele passa com a manifestação de um fogo, mostrando para Abraão, olha Abraão, realmente estamos em aliança, eu consumi o símbolo dessa aliança, te garantindo que o que é meu é seu, nós estamos em contrato. E queridos, o fazer mal para esse povo, o fazer mal para o povo de Deus, significava que esses inimigos eram inimigos de Deus, né? Eles eram inimigos de Deus. Os inimigos do povo de Deus são os inimigos de Deus. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, ao pai do povo de Deus, Abraão, Deus diz assim, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, Abraão, aqueles que forem contigo eu serei, mas aqueles que se oporem a ti serão oposição a mim. Então, o salmista chega diante de Deus não falando apenas de uma questão pessoal, de uma questão particular, como às vezes nós nos vemos contritos, abalados, às vezes temos mania de perseguição, a tal pessoa está me perseguindo. É importante discernir. Essa perseguição é por causa dos seus pecados, é por causa das suas falhas, ou é por causa do seu testemunho, por causa da sua fidelidade a Deus? Se você não tem sido fiel a Deus, se você
tem dado brechas por onde as pessoas se oponham à tua vida, não adianta pedir para Deus intervir nas pessoas, afinal o problema está em você. Você precisa se consertar, você precisa tomar uma postura que agrade a Deus e não dê margem para que as pessoas te persigam. Agora o caso aqui não. Aqui ele claramente identifica. Mais de uma vez, olha, o versículo 2 ele diz, os teus inimigos se alvoroçam, os que te odeiam, está falando com Deus. Deus, eles não estão mexendo só conosco, eles estão mexendo conosco por tua causa, por causa do nosso compromisso contigo, por causa da nossa aliança contigo. Queridos, da mesma forma que Deus falou para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Deus falou na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, para os discípulos. Lá em João, capítulo 15, nós vamos encontrar o Senhor Jesus transmitindo a seguinte palavra aos seus discípulos. João, capítulo 15, versículos 18 a 25, diz o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a mim, a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não me conhecem, nem conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera e não lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também ao meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como ao meu Pai. Isto para que se cumprisse a palavra, odiaram-me sem motivo. E ainda no capítulo 16 de João, o Senhor Jesus segue dizendo o seguinte: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. O salmista Asaf se dirige a Deus dizendo: Deus, tem gente fazendo barulho contra o teu povo. Deus, tem gente se levantando contra o teu povo. Deus, eles tramam astutamente contra o teu povo. Deus, eles querem riscar o teu povo dentre as nações. Eles querem fazer com que o nome do teu povo seja eliminado. Ó Deus, eles tramam isso de coração. Eles estão em aliança, eles estão organizados em pacto. E no século 21, isso acontece com o povo de Deus? Isso acontece com a igreja? Tem gente se levantando e fazendo barulho contra a igreja, tem gente se levantando e tramando dificuldades, tramando a extinção da igreja, tem gente querendo eliminar a igreja. Isso deve ser levado diante de Deus. Você sabe que isso acontece. Se você realmente é um filho de Deus fiel, se você realmente é um filho de Deus bem informado, não é ingênuo, você sabe que existe muita gente fazendo barulho contra a igreja, barulho contra as coisas que a igreja ensina, barulho contra as coisas que a igreja defende por ser conforme a vontade revelada de Deus nas Escrituras Sagradas. E essas coisas devem ser levadas diante de Deus. Deve ser assunto das nossas orações, não assunto nas redes sociais, não assunto nas discussões das mídias, não. Deve ser assunto diante de Deus, nas nossas orações, colocarmos essa situação, essa denúncia contra os inimigos de Deus. Essa denúncia contra os inimigos do povo de Deus, que por assim
também são identificados claramente como inimigos de Deus. Em terceiro lugar, além de dirigir essa oração somente a Deus, de apresentar essa denúncia diante de Deus, é necessário personalizar esses inimigos de Deus. Nós vemos que a partir do versículo 5 do Salmo, especificamente versículo 6, o salmista expõe uma lista com nome. Poderíamos dizer que ele cita ali o RG, o CPF, o endereço, o CEP, a coordenada geográfica. Desses, ele dá nome aos inimigos. Ele diz ali, olha, os das tendas de Edom e os ismaelitas, descendentes de Abraão, que cedo se separaram e perseguiram, muitas vezes se levantaram injustamente contra os descendentes de Abraão, a partir da linhagem de Isaac, que deu origem a Jacó. Sim, ele está dizendo ali sobre os descendentes de Esaú, né? Os descendentes de Esaú, que são os de Edom, e os ismaelitas, né? Que são aqueles filhos de Abraão com a escrava Hagar. Também vai falar dos de Moabe, né? Os moabitas. Os moabitas são filhos de Ló. Ló é aquele sobrinho de Abraão, que foi tirado de Sodoma e Gomorra, foi o único poupado de Sodoma e Gomorra com as suas filhas, nem mesmo a sua mulher foi poupada porque desobedeceu, olhando para trás. Mas mesmo ele tendo saído de Sodoma e Gomorra, do meio de tanta perversão, ele rapidamente foi pervertido pelas suas filhas. Então um homem que possuiu as próprias filhas e assim deu origem à descendência dos moabitas e dos amonitas. Então uma descendência já corrompida desde a raiz, fazendo aquilo que não se deve, o pai possuindo as filhas tendo intimidade com os próprios pais. E aí ele continua falando sobre Gebal, uma das nações que ainda não tinha sido possuída pelo povo de Deus. Josué 13:5 fala sobre Gebal, 1 de Reis 5:18 e Ezequiel 27:9 fala sobre os gibleus ou gibalitas. Então eles entram na lista. Os Jamon, né, já disse, junto com os moabitas. Os amalequitas, que aparecem 48 vezes na Bíblia como opositores do povo de Deus. Os da Filístia, ou seja, os filisteus, que em vários momentos se mostram como um povo que não seguia a palavra de Deus e se opunha ao povo de Israel. Nós vamos ver, por exemplo, em Josué 13:3, 1 Samuel 6:17, os da Filístia como os 5 senhores dos filisteus, né? Ascalão, Asdote, Ecrom, Gate, Gaza, no sudeste ali daquela região onde o povo de Deus estava. Os habitantes de Tiro, sim, Tiro que o rei até ajudou nos tempos do rei Davi a acumular material para a construção do templo de Jerusalém, mas depois rapidamente se organizaram junto com outros povos contra o povo de Deus. Os da Síria, não é? É citado aí no versículo 8, os da Síria, que foram, conforme segundo livro dos Reis, capítulo 17, aqueles que por volta de 722 a.C., possuíram as 10 tribos do norte e fizeram como que Israel desaparecer, trouxeram gente de outros povos para misturar o culto em Samaria, né? Na tribo do norte de Israel, no reino do norte. E como eu já disse, os filhos de Ló, eles são citados aí também como os
do versículo 8. Veja, um grande número de povos tinha se organizado. Provavelmente isso aconteceu em 872 a 848 a.C., quando Josafá era o quarto rei no sul, reinando em Judá, né, o reino de Judá, junto com Benjamim, o reino do sul, e eles são listados. É dado nome a esses inimigos. Queridos, às vezes as nossas orações são muito imprecisas. Às vezes nós colocamos diante de Deus aqueles que têm se levantado contra a igreja de uma forma geral, de uma forma até preguiçosa. Nós temos esse excelente exemplo que diz e coloca diante de Deus: Deus, olha, o meu problema é com aquele. Teve uma certa vez que eu tinha um chefe que me perseguia muito. Ele era uma pessoa muito realmente amarga. E eu orava por ele, eu pedia a Deus por ele. E certa vez um irmão me disse: olha, talvez você esteja orando errado. Porque se você está fazendo tudo direitinho, se você realmente não tem dado motivos para ser perseguido, você tem que pedir a Deus que o juízo de Deus se manifeste sobre a vida desse homem. E eu confesso que eu não tenho certeza, eu acho que eu nunca fiz a oração que ele me recomendou. Mas foi interessante que depois dessa conversa, esse chefe foi transferido para uma unidade longe da casa dele, que ficava na beira de um lixão, era um lugar que ninguém queria trabalhar. E realmente ali eu vi um momento em que Deus interviu na vida de uma forma muito específica sobre alguém que se opunha. Sobre alguém que se opunha. E o Senhor Jesus nos dá uma clara direção. Em Mateus 10:36, por exemplo, ele diz: olha, os inimigos do homem serão os da própria casa. Então, por vezes, parentes são aqueles que se organizam, às vezes, para dificultar a caminhada cristã, para dificultar, e é preciso orar por eles, dar nome, colocar diante de Deus, pedindo: Deus, olhe para essa vida, veja que ele está se organizando, ele está dificultando a minha caminhada cristã. E mais, irmãos, Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades dominadores desse mundo. É necessário que as nossas orações, como o Senhor Jesus ensinou, incluam o maligno. E digam: Senhor, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, do maligno. Sim, ali ele está falando de ação realmente demoníaca, de ação espiritual que se opõe contra o avanço da igreja. Sim, eu creio que esses são inimigos do povo de Deus na igreja, inimigos da igreja no século 21. Às vezes as pessoas pensam que tal governante, tal político, eu acho que é preciso realmente colocar diante de Deus determinadas pessoas, pedindo para que Deus intervenha, pedindo para que Deus mude aquela situação, de modo que a igreja não seja injustiçada e não seja impedida de avançar, não seja ameaçada, como muitas vezes isso acontece. E veja que nos versículos 9 em diante, essa súplica, ela é colocada claramente. Ele pede para que Deus faça algo com esses inimigos. Esses inimigos que foram personalizados, esses inimigos que foram denunciados, esses inimigos com quem ele está tratando exclusivamente com Deus, diante de Deus, agora ele faz uma súplica sobre esses inimigos. A partir do versículo 9, ele vai dizer: faz com eles, ó Deus, faze com eles como o Senhor fez com Midian. Livro de Juízes, capítulo 7, versículo 22, nos mostra Gideão, que estava diante dos de Midian, dos midianitas, uma população que sempre trouxe muita ameaça, muita aflição sobre os descendentes de Abraão. E ele diz: olha Deus, faça como o Senhor fez no passado.
Isso é algo importante, irmãos. Nós não devemos jamais pedir para que Deus faça algo que a palavra dele nunca disse que ele iria fazer ou já tenha feito. Muitas pessoas estão frustradas esperando de Deus aquilo que Deus nunca prometeu que iria fazer, nem na história nunca mostrou ter feito. Algumas pessoas sofrem esperando de Deus algo que Deus nunca se propôs a fazer. E aqui o exemplo é muito claro. Ele olha para o passado, vê como Deus já agiu, tirando os obstáculos do avanço do reino de Deus, do avanço do povo de Deus, e ele diz: Deus, faz de novo. Faça de novo como o Senhor fez lá com Midian, nos dias de Gideão. E é interessante que a história de Gideão com os midianitas, Gideão, ele era o comandante de uma tropa de 32 mil homens. E lá em Juízes, capítulo 7, Deus diz assim: olha, Gideão, tem muita gente aí. Manda os covardes, manda os medrosos para casa. De 32 mil homens, a tropa cai para 10 mil. 22 covardes. Gente que não ia para a guerra. Deus ainda fala assim: Gideão, tem muita gente. Deus dá um teste, manda aqueles bebês sem água, com determinada... aqueles bebês sem água, e conforme a reação de cada um em segurar a arma ou não, seriam eliminados os que não se curvassem adequadamente, os que não estivessem realmente preparados para a guerra. Sabe quantos sobraram? 100 homens. De 32 mil, 100 homens. E ainda esses 100 homens, Deus não usou a espada deles. Deus não usou a força deles. Deus realmente interviu de modo que os midianitas se confundissem e se matassem uns aos outros. Veja, nesse tempo em que as pessoas andam muito inflamadas, andam discutindo muito prontos para a guerra, é preciso lembrar que a batalha é do Senhor. É preciso lembrar que a intervenção eficaz na vida do povo de Deus, desobstruindo o caminho do povo de Deus, não somos nós quem faz, é o próprio Deus. E ele faz assim, ele fala: olha, faça assim, Senhor, como o Senhor fez lá com Midian. No versículo 9 ele cita um outro exemplo muito interessante, ele fala: faça como fizeste com Sísera. Sísera, conforme Juízes, capítulo 4, versículo 2, era o comandante de Jabim. Versículo 9 ele também vai mencionar Jabim. Jabim era o rei de Canaã. E Sísera era o comandante da força militar de Canaã. E Deus fez de uma forma maravilhosa, embora os homens temessem, foi nos dias de Débora. Deus lidera o povo naqueles dias sob o comando de uma mulher, tamanha a fragilidade, a fraqueza dos homens daquele dia. E sob a liderança de Débora, eles vão lutar contra Canaã, e eles têm vitória, porque Deus dá vitória, e esse comandante da tropa de Canaã, ele foge para uma tenda onde está lá uma mulher, Jael, e é Jael, uma mulher que elimina aquele comandante tão temido pelos homens de Israel. Meus irmãos, às vezes nós homens da igreja nos dias de hoje, nós precisamos olhar para trás e sermos mais atuantes, precisamos ser mais corajosos e reconhecer que é Deus quem supre, que é Deus quem dá a condição para que o povo continue a avançar. Assim como nos dias de Débora, tantas mulheres exemplares, tantas mulheres batalhadoras nos nossos dias, e nós devemos, como Asaf, como os filhos de Asaf oraram, pedir: Deus, faça como no passado. Use as mulheres, intervenha sem que nossas mãos e armas precisem ser usadas, faça essas coisas. E ele segue dizendo: ó Deus, no versículo 10, ele diz: olha, eu lembro que o Senhor fez os midianitas ficar como adubo, fez realmente eles perecerem em Enedor,
fez que os seus nobres, Oreb e Zeeb, reis midianitas, também nos dias de Gideão, Juízes 7:25, fossem eliminados, fez com que Zeba e Zalmuna, príncipes dos midianitas, também fossem derrubados. E o que eles falavam? Eles falavam, vamos eliminar com o povo de Deus. A exemplo do Salmo 83, versículo 4, também os midianitas falavam, vamos acabar com esse povo, vamos acabar com essa gente. Queridos, de novo, no século 21, tem gente querendo acabar com a igreja. Basta você ler em algumas páginas acadêmicas, como alguns pensadores pensam que a cosmovisão judaico-cristã tem sido prejudicial para o avanço. Estude. E ore, colocando como Asaf diante de Deus essas vidas, para que elas sejam realmente mudadas, sejam eliminadas, e eliminadas do modo como nós vamos ver daqui a pouco. Ele pede, olha Deus, faz com eles como se eles fossem a palha, como se eles fossem a palha espalhada pelo vento, como o Salmo 1, versículo 4 diz, que Deus faria com os ímpios, que eles seriam como a palha. O próprio Jesus, Senhor Jesus, diz que aqueles que não recebem a sua palavra serão como a palha, serão queimados. E aí ele pede, no versículo 14, que Deus como fogo devore eles, que Deus como uma tempestade, como uma ventania persiga eles, que Deus os envergonhe, que Deus realmente os confunda. Queridos, é preciso entender que os inimigos do povo de Deus não necessariamente precisam ser extinguidos, deixarem de existir. Mas como aconteceu conosco, que um dia fomos inimigos do povo de Deus, nós podemos pedir e esperar que Deus faça esses homens, essas mulheres que se opõem à igreja, também morrer e nascer de novo, como Deus fez conosco. A palavra de Deus em Colossenses 3, 5 em diante, vai dizer, olha, fazei, pois, morrer a vossa natureza humana. Fazei, pois, morrer a ira, a prostituição, a inveja, a bebedice. Fazei, pois, morrer. E revesti-vos de um novo homem. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 5, vai dizer que, 6 em diante, que Deus morreu, Deus entregou Jesus Cristo para morrer quando nós éramos inimigos. Eu um dia, antes de ser tocado pelo Espírito de Deus, eu era alguém que olhava para igrejas evangélicas e achava que era um bando de gente que tinha sofrido lavagem cerebral, um bando de gente ignorante. Achava que pastores, todos pastores, eram mercenários, ladrões. Sim, existe muita gente em nome de Deus agindo como verdadeiros inimigos de Deus. Sim, existe gente em nome de Deus blasfemando do nome de Deus e nós precisamos pedir que Deus acabe com isso, elimine com isso. Isso não significa pedir para Deus matar essas pessoas, mas sim que essas pessoas que já estão mortas nos seus delitos e pecados tenham um novo nascimento, uma novidade de vida. Essa pode e deve ser a nossa oração por muitos inimigos do povo de Deus, por muitos acadêmicos, por muitos governantes, por muitas pessoas que você conhece. A gente pode pedir sim, Deus elimine essa pessoa do jeito que ela é e faça ela ser uma nova criatura. Faça realmente que ela desapareça do jeito que ela está, mas que ela venha a ser nova criatura, como Deus fez conosco. Lembre-se, a igreja é feita por uma multidão de ex-inimigos de Deus. A igreja é feita por uma multidão de ex-inimigos de Deus. E concluindo, queridos, a motivação dessa oração é muito importante.
O que está no coração de alguém que busca Deus, denuncia os inimigos do povo de Deus, personaliza, personifica, dá nome aos inimigos do povo de Deus e pede que esses inimigos sejam eliminados, sejam realmente extinguidos por Deus. Isso é um detalhe muito especial nesse salmo. Veja só. Versículo 16, ele diz assim: Deus, eu estou pedindo isso, para que eles busquem o teu nome, Senhor. Para que realmente eles busquem o teu nome. E o nome de Deus, muitas vezes não é conhecido. O nome de Deus, Moisés uma vez, conforme narra o livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 18 e 19, Moisés pediu para Deus: Deus, me mostra a tua glória. E aí Deus respondeu assim para Moisés: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. A glória de Deus seria todo o seu conteúdo, se assim podemos dizer. E Deus diz: Moisés, você vai conhecer o meu nome. Ou seja, você vai conhecer realmente quem eu sou de uma forma que se possa escrever como um nome. E aí em Êxodo 34, versículo 4 a 7, nós lemos o seguinte: passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânime, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Nome comprido, né? Pois é, nós precisamos de uma vida inteira para entender a beleza que há no nome do Senhor. O nome do Senhor é muito mais do que 6 letras. O nome do Senhor é todo o seu ser, as suas qualidades, o seu peso, a sua glória. E dentre esses infinitos atributos está essa capacidade de Deus perdoar o culpado, ainda que sem inocentar o transgressor. E essa é a glória de um Deus tão maravilhoso. Como é que Deus pode inocentar inimigos sem que ele negue a sua própria justiça? E é o que o salmista pede. Ele diz: Deus, quando a tua mão tocar nesses homens, nessas mulheres, quando a tua mão tocar nesse povo, eles vão te buscar e buscar o teu nome, buscar te conhecer, buscar te entender, buscar ter um relacionamento contigo. E aí o versículo 18 diz: quando isso acontecer, eles reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, com todas as letras maiúsculas, a tradução de Yahvé, a tradução do nome que não tem tradução, no nome que foi revelado a Moisés, quando Moisés pela primeira vez falou com Deus, quando a sarça incandescente queimava sem se consumir, e ele perguntou: quem me enviou? E ele disse: eu sou, te enviou. Yahvé te enviou, o Senhor te enviou, sim. Eles vão saber que tu és o Altíssimo sobre a terra. Queridos, algumas pessoas só conhecem a Deus quando são disciplinadas por Deus, quando Deus realmente pesa a mão por elas estarem se opondo à igreja do Senhor, por elas estarem perseguindo a igreja do Senhor. E Deus na história tem transformado perseguidores da igreja em perseguidos por causa da igreja, como o caso do apóstolo Paulo. Queridos, nesses dias de tantos conflitos, nós não podemos esquecer para o que nós fomos feitos e qual é a motivação que nos leva a orar, a apresentar os nossos inimigos em oração diante de Deus. A motivação sempre deve ser a glória de Deus. Que a glória de Deus seja conhecida, reconhecida, que essas pessoas que muitas vezes são alvo das nossas orações por serem perseguidores da igreja, por serem ignorantes, por serem aqueles que se levantam contra a igreja, essas pessoas conheçam a Deus
e sejam transformados, sejam preparados para aquele glorioso dia quando todos reconhecerão que só existe um Deus, o Deus e Pai de Jesus Cristo. E o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 8 a 11, vai falar que Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós devemos levar o nome dos inimigos do povo de Deus diante de Deus, pedir que Deus intervenha, que Deus elimine todo o mal que há nessas pessoas e os prepare. E o quanto antes os façam como nós, dizer Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Jesus Cristo que disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vira sua chuva sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, 44 e 45. O nosso Senhor Jesus, aquele que há de mostrar para todos nessa terra que só Deus é o Deus Altíssimo sobre toda essa terra, foi aquele que, quando estava crucificado, diante dos seus inimigos, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele foi aquele que foi imitado por Estevão, o primeiro mártir, o primeiro perseguido até a morte na história da igreja cristã, que quando morreu, ajoelhado, clamou em alta voz, dizendo: Senhor, não lhes imputes esses pecados. Assim, o discípulo de Cristo Estevão morreu intercedendo pelos seus inimigos que o apedrejavam. O apóstolo Paulo, antes perseguidor da igreja e passou a ser perseguido, ele escreveu a carta aos Romanos, onde no capítulo 12, versículo 14, ele diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. E no mesmo capítulo 12, versículo 19 a 20, ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Fazendo como o salmista Asaf, amontoaremos brasas vivas sobre a nossa cabeça. Com quem você tem falado sobre os teus inimigos? Você é um inimigo de Deus? Você tem perseguido a igreja de Deus? Você tem orado pelos inimigos da igreja do Senhor? Hoje você aprendeu que esse assunto deve ser tratado exclusivamente com Deus, que essas denúncias devem ser apresentadas diante do tribunal divino. Devem ser nomeados esses que têm realmente se oposto ao avanço da igreja do Senhor, que, como Jesus avisou, tem odiado os discípulos de Cristo. Você deve sim pedir que eles sejam eliminados, mas isso não significa querer o mal deles. Significa querer que eles, como você, que um dia também foi inimigo do povo de Deus, seja restaurado, seja transformado e, sendo a vontade de Deus, conheçam esse Deus bondoso, conheçam o nome desse Deus que salva, desse Deus que perdoa, desse Deus que é justo. Se você até hoje era um inimigo do povo de Deus, peça para Deus te tirar dessa situação. Peça para Deus te fazer parte do povo de Deus, te fazer como aqueles que sofreram a ira na cruz do Calvário, substituídos por Jesus, para que você jamais precise experimentar diante de Deus a ira do Deus que você ofende, do Deus que você persegue, do Deus que você tem odiado. Não seja um inimigo do povo de Deus, não seja um inimigo de Deus. Desfrute da glória desse Deus, o quanto antes. Conheça o nome misericordioso e glorioso desse grande Deus. Busque a Deus e seja assim abençoado.